Hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história, de como eu me tornei fotógrafo esportivo. Então fica aí que essa história é bem massa. Vou tomar uma coquinha aqui porque não tô sendo patrocinado, mas Coca Zero é bom, mano. Então, bora lá, né? Porque minha vida é muito doida. Eu comecei a despertar interesse pela fotografia quando eu percebi que eu não ia ser nada na vida. Eu não queria estudar. Na verdade, não é que eu não queria. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá na minha cidade, se você não tem fazenda, se você não mexe com agro, com pecuária ou com soja, você não consegue ganhar bem. Então eu sonhava em ser agrônomo. E aí minha mãe falou que pelo meu porte físico, eu não tinha condições de ser agrônomo. Foi então que ela me ofereceu uma segunda opção de curso. Eu falei que eu ainda ia pensar. Aí certo dia eu dormi, acordei, estava matriculado em fisioterapia. Vocês acham que eu tenho cara de quem poderia ser um fisioterapeuta? Talvez. Então eu fui lá, fiz 2 anos de fisioterapia e eu vi que aquilo não era pra mim. Então chegou na parte lá de neurônios e começou a queimar o meu. E eu falei, não, isso aqui não é pra mim não. E depois disso eu falei pra ela que eu ia fazer publicidade e propaganda. E na publicidade e propaganda eu acabei me encontrando. Só que eu cursava numa faculdade onde o valor da mensalidade dependia do semestre. Então poderia ser que um semestre custasse 1.000, o outro 3. As matérias lá tinham valor, entendeu? E aí você montava a sua grade conforme o valor dessa matéria. E aí o curso de publicidade foi o curso que eu mais me dei bem. Eu tava me dando muito bem. Até que um certo dia, pelo incrível que pareça, eu peguei exame na matéria de fotografia jornalística. Fotojornalismo, entendeu? E aí eu fui fazer o exame, fiz a prova, eu fiz tudo rapidão e acabei reprovando. Por quê? A minha prioridade naquele dia era assistir o show da nossa eterna Marília Mendonça. Cheguei no local do evento, ela se despediu da minha cidade, agradeceu, ou seja, eu fiquei sem passar na matéria e sem ver o show da Marília. Por outro lado, eu acho que isso foi bom. Depois de um tempo eu me esforcei, trabalhei num shopping na minha cidade, como aqueles apresentadores, sabe? Eu era o Jedi, então eu me apresentava de domingo a domingo, Jedi do Star Wars. Então eu me apresentava de domingo a domingo até eu conseguir o dinheiro para comprar minha primeira câmera. Quando eu comprei minha primeira câmera, eu comecei a fotografar em bares da cidade, festinhas e tudo. Todo lugar que tinha gente cantando ou alguma festa, eu tava lá tirando minha foto. E aí as coisas foram acontecendo. Até que eu tive uma passagem pela música. Um pouco antes da pandemia, eu pude trabalhar com alguns artistas grandes. Eu tive contato com o Guilherme Benuto, Israel Novaes, fiz alguns trabalhos grandes. O último, inclusive, eu pude participar do Nupelo 360 em Goiânia com o Guilherme. Acabou que veio a pandemia e eu tive que voltar para minha cidade. Sem dinheiro para fazer nada, sem ter estudo, eu virei porteiro, mano. Eu trabalhava na portaria de um condomínio. E aí eu entrava às 6 da noite, saía às 6 da manhã. Se eu não me engano, minha escala era 12/36. E porque eu precisava trabalhar. E aí eu tinha minha câmera ainda, só que não tinha um evento para eu fazer, em meio à pandemia. Eu trabalhei por 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, numa portaria. Foi quando então eu conheci meu antigo chefe, que até então é empresário hoje do jogador que eu trabalho. E aí ele me fez o convite para mim ir trabalhar no escritório dele. Ele fez a entrevista comigo, perguntou o que eu sabia fazer, ele pontuou as necessidades que ele tinha no escritório. Eu falei que sabia fazer tudo, mas no final eu não sabia fazer nada, mano. Eu aprendi tudo na raça. E aí fiquei bons anos lá, bons anos que eu falo, tipo 1 ano e meio, quase 2 também. E foi quando eu recebi o convite para trabalhar com o Misha e tô aí com ele até hoje. Essa foi uma história meio breve de como eu me tornei fotógrafo. Minha carreira na fotografia é muito boa, muito sólida, graças a Deus. Claro, a gente não é perfeito, a gente vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar, porque a fotografia é assim, às vezes você vai perder um gol, outras vezes você vai fotografar 2, 3 gols, mas assim, para quem quiser saber um pouco mais da minha história, eu vou deixar os links da matéria aqui na descrição, e como o título já diz, de porteiro a fotógrafo esportivo, vocês puderam conhecer um pouquinho da minha história. Tamo junto, até o próximo vídeo.